Lei 11.107, de 6 de abril de 2005, dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e da outras providências. Artigo 1. Esta lei dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e da outras providências. Parágrafo 1. O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. Parágrafo 2. A União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os estados em cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. Parágrafo 3. Os consórcios públicos na área de saúde deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde, o SUS. Parágrafo 4. Aplicam-se aos convênios de cooperação, no que couber, as disposições desta lei relativas aos consórcios públicos. Parágrafo 2. Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da federação que se consorciarem, observados os limites constitucionais. Parágrafo 1. Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá: inciso 1. Firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo. Inciso 2. Nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover desapropriações e instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública ou interesse social, realizada pelo poder público. E, inciso 3, ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da federação consorciados, dispensada a licitação. Parágrafo 2. Os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo uso de outorga de uso de bens públicos, por eles administrados ou mediante autorização específica pelo ente da federação consorciado. Parágrafo 3. Os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços públicos mediante autorização prevista no contrato de consórcio público, que deverá indicar de forma específica o objeto da concessão, permissão ou autorização e as condições a que deverá atender, observada a legislação de normas gerais em vigor. Parágrafo 3. O consórcio público será constituído por contrato cuja celebração dependerá da prévia subscrição de protocolo de intenções. Artigo 4. São cláusulas necessárias do protocolo de intenções as que estabeleçam: inciso 1. A denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio. Inciso 2. A identificação dos entes da federação consorciados. Inciso 3. A indicação da área de atuação do consórcio. Inciso 4. A previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. Inciso 5. Os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio público a representar os entes da federação consorciados perante outras esferas de governo. Inciso 6. As normas de convocação e funcionamento da Assembleia Geral, inclusive para a elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público. Inciso 7. A previsão de que a Assembleia Geral é a instância máxima do consórcio público e o número de votos para suas deliberações. Inciso 8. A forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do consórcio público que, obrigatoriamente, deverá ser chefe do Poder Executivo de ente da federação consorciado. Inciso 9. O número, as formas de provimento e a remuneração dos empregados públicos, bem como os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 10. As condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão ou termo de parceria. Inciso 11. A autorização para a gestão associada de serviços públicos, explicitando, alínea A, as competências cujo exercício se transferiu ao consórcio público. Alínea B, os serviços públicos, objeto da gestão associada e a área em que serão prestados. Alínea C,
a autorização para licitar ou outorgar concessão, permissão ou autorização da prestação dos serviços. A linha D, as condições a que deve obedecer o contrato de programa no caso de a gestão associada envolver também a prestação de serviços por órgão ou entidade de um dos entes da federação consorciados. A linha E, os critérios técnicos para cálculo do valor das tarifas e de outros preços públicos, bem como para seu reajuste ou revisão. E, inciso 12, o direito de qualquer dos contratantes, quando adimplente, com suas obrigações, de exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público. Parágrafo 1. Para os fins do inciso 3 do caput deste artigo, considera-se como áreas de atuação do consórcio público, independentemente de figurar a União como consorciada, a que corresponde a soma dos territórios. Inciso 1. Dos municípios, quando o consórcio público for constituído somente por municípios ou por um estado e municípios com territórios nele contidos. Inciso 2. Dos estados ou dos estados e do Distrito Federal, quando o consórcio público for respectivamente constituído por mais de um estado ou por um ou mais estados e o Distrito Federal. Inciso 4. Dos municípios e do Distrito Federal, quando o consórcio for constituído pelo Distrito Federal e os municípios. E, parágrafo 2. O protocolo de intenções deve definir o número de votos que cada ente da federação consorciado possui na Assembleia Geral, sendo assegurado um voto a cada ente consorciado. Parágrafo 3. É nula a cláusula do contrato de consórcio que preveja determinadas contribuições financeiras ou econômicas de ente da federação ao consórcio público, salvo a doação, destinação ou cessão do uso de bens móveis ou imóveis e as transferências ou cessões de direitos operadas por força de gestão associada de serviços públicos. Parágrafo 4. Os entes da federação consorciados ou os com eles conveniados poderão ceder-lhes servidores na forma e condições da legislação de cada um. Parágrafo 5. O protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial. Artigo 5. O contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação mediante lei do protocolo de intenções. Parágrafo 1. O contrato de consórcio público, caso assim preveja a cláusula, pode ser celebrado por apenas uma parcela dos entes da federação que subscreveram o protocolo de intenções. Parágrafo 2. A ratificação pode ser realizada com reserva que, aceita pelos demais entes subscritores, implicará consorciamento parcial ou condicional. Parágrafo 3. A ratificação realizada após 2 anos da subscrição do protocolo de intenções dependerá de homologação da Assembleia Geral do Consórcio Público. Parágrafo 4. É dispensado da ratificação prevista no caput deste artigo o ente da federação que, antes de subscrever o protocolo de intenções, disciplinar por lei a sua participação no consórcio público. Artigo 6. O consórcio público adquirirá personalidade jurídica, inciso 1, de direito público, no caso de constituir associação pública mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções. Inciso 2, de direito privado mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil. Parágrafo 1. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. Parágrafo 2. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público ou privado observará as normas de direito público no que concerne à realização de licitação, a celebração de contratos, a prestação de contas e a admissão de pessoal, que será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5452, de 1 de maio de 1943. Artigo 7. Os estatutos disporão sobre a organização e o funcionamento de cada um dos órgãos constitutivos do consórcio público. Artigo 8. Os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público mediante contrato de rateio. Parágrafo 1.
O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações que o suportam, com exceção dos contratos que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados em plano plurianual. Parágrafo 2. É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio para o atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito. Parágrafo 3. Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio. Parágrafo 4. Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, o consórcio público deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas nas contas dos entes consorciados todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude de contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da federação na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos. Parágrafo 5. Poderá ser excluído do consórcio público, após prévia suspensão, o ente consorciado que não consignar em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio. Artigo 9. A execução das receitas e despesas do consórcio público deverá obedecer às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas. Parágrafo único. O consórcio público está sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do chefe do Poder Executivo, representante legal do consórcio, inclusive quanto à legalidade, à legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos de rateio.